Abra sua Bíblia em Filemão. Filemão. Talvez alguém não tenha jantado nessa noite e tenha entendido filé mignon, mas não é. É Filemão. Versículo de número 24. Quatro nomes, 5 verdades. Diz assim: Marcos, está ali no Data Show também. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos juntos? 1, 2, 3. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, mais uma vez pela oportunidade tão maravilhosa, tão especial que Tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, nessa que é a melhor hora do dia, Senhor, onde nós podemos nos sentar em torno da Tua palavra, onde Tu tem liberdade, Senhor, para falar conosco. Senhor, nós estamos aqui com os corações abertos e receptivos, Senhor. Confronta-nos, Senhor, consola-nos, que possamos sair daqui diferentes. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Tome seu assento. Essa carta de Paulo é uma carta endereçada a um cidadão chamado Filemão, onde Paulo está ali recomendando uma pessoa da qual Filemão possivelmente não gostaria nem de ouvir falar o nome. Acontece que Filemão teve um escravo chamado Onésimo, e esse Onésimo fugiu de Filemão. E nessa fuga, Onésimo, escravo de Filemão, conhece a Paulo, e Paulo ganha Onésimo para Jesus. E Paulo fala para Onésimo que no complemento da sua conversão, ele deveria voltar para o lugar de onde ele saiu. É interessante porque algumas coisas, depois que a gente se converte, elas não podem ser deixadas para lá. A gente tem que ir atrás arrumando determinadas coisas. E Onésimo então vai com Paulo, e Paulo faz uma carta para Filemão, olha que coisa, e entrega para Onésimo, que Filemão não queria nem ouvir falar do nome, e diz: Onésimo, entrega para o teu senhor. E Onésimo vai, e eu imagino que quando Filemão viu Onésimo, imaginou: o que esse terrível está fazendo aqui? E ele pega então a carta, e a carta é essa. E a carta é um Paulo dizendo: recebe Onésimo, porque agora ele é um irmão em Cristo. Recebe Onésimo como se tu estivesse recebendo a mim, porque Filemão também havia sido ganho por Paulo. Então Paulo consegue algumas coisas: a reconciliação de Onésimo com Filemão, provando que quando a gente se converte, as pessoas, elas são muito importantes para nós. E eu acho interessante porque Paulo vai terminar essa carta, então, citando nomes, né? E Paulo, ele sempre trazia pessoas, nome de pessoas, no final de suas cartas. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai perceber que no final das cartas, Paulo não falava de bens materiais, não falava de coisas, né? Se fosse hoje, Paulo não falaria: olha, irmãos de Roma, nós compramos aqui microfones e som novo. Não. Paulo sempre citava nome de pessoas. Só na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 16, só no capítulo 16, Paulo cita 27 nomes. Se você somar todos os nomes que Paulo citou, diferentes nomes que Paulo citou em todas as suas cartas, ele cita mais de 70 nomes. Por quê? Porque para Paulo, pessoas eram muito mais importantes
do que qualquer coisa. A gente vive num mundo onde esses valores foram completamente invertidos. Hoje coisas valem mais do que pessoas. Qualquer coisa vale mais. Hoje se mata por um celular, se mata por qualquer coisa. O que eu acho interessante é que a Bíblia é uma Bíblia que valoriza as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Quando a gente pega o Salmo de número 127, o versículo 3 e 4, a gente percebe que existe uma metáfora ali a respeito dos filhos, que é aquele versículo tão lindo que diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Queridos, os filhos serem flecha na mão dos valentes significa que aquele que era o arqueiro da época, ele tinha que pegar a sua flecha e ele mesmo construir a sua flecha, ele mesmo lapidar a sua flecha. E quando a flecha era lançada e alcançava o alvo, eu já falei isso aqui outras vezes, então aquela flecha dava o testemunho do flecheiro, porque o flecheiro, ele não era um cara que só pegava uma flecha, não, ele fabricava a flecha. Então quando o Salmo 127 vem e diz que os filhos são como flecha nas mãos dos valentes, a Bíblia está falando de pais que constroem seus filhos. E quando os filhos saem de sua mão, os seus filhos alcançam o alvo para o qual foram feitos. E quando os filhos alcançam o alvo, eles dão testemunho da criação que tiveram. Por quê? Porque a gente tem que entender, gente, que a gente está numa sociedade onde a gente terceiriza tudo, onde sem dúvida nenhuma, né, às vezes um filho passa e diz: mãe, eu quero falar contigo, e a mãe diz para ele: espera o comercial, na hora da televisão, aí a hora que passar o comercial eu te chamo. Por quê? Porque tudo vale mais do que pessoas, tudo, qualquer coisinha é mais importante do que relacionamento. Há muitos anos atrás eu li na revista Veja, um articulista chamado Estevão Benites, e ele, que não é crente, ele estava dando uma entrevista e ele estava falando que durante muitos anos ele fazia o seu imposto de renda, e naquele imposto de renda de formulário, então nas primeiras páginas colocava-se aquilo que os bens, e lá na última página colocava os dependentes. E ele disse naquela entrevista, um cara que não é crente, que não conhece o Senhor, ele disse naquela entrevista que durante a vida toda ele se orgulhava de que a frente do seu imposto de renda aumentava. Eu tinha 4 apartamentos, agora esse ano eu conquistei mais um, e conquistei mais um, e o seu imposto de renda sempre aumentava nos seus bens. E o cara que estava entrevistando ele perguntou para ele: e qual é o maior arrependimento? Ele falou: o maior arrependimento da minha vida é que a minha vida toda eu só olhei para as primeiras páginas do imposto de renda, nunca olhei para a última, onde estava escrito os dependentes. Eu não tenho mais casamento, minha mulher me abandonou, eu tenho um filho que é drogado, outro filho foi morto, e esse meu filho que é um drogado não sei onde está, a minha ex-mulher não suporta nem ouvir o meu nome. Por quê? Porque durante a vida toda eu só dei importância para as coisas. E agora, no final da minha vida, eu descobri que o mais importante não era as primeiras páginas do imposto de renda, mas eram os dependentes que estavam lá e que eu nunca liguei para eles. Paulo traz um ensinamento muito grande no final das suas cartas, onde a gente percebe que ele cita nome de pessoas. Porque pessoas, gente, são mais importantes do que coisas. E essa sempre será a minha ministração. Essa pessoa que está do seu lado aí, ou próximo a você, é muito mais importante do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Isso é tão verdade que esse princípio está aqui nessa casa. Essa casa é uma casa de oração, é uma casa consagrada ao Senhor, mas isso aqui é tijolo e parede. Se Jesus voltar agora, isso aqui nada sobe. Quem sobe são quem? As pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E a gente briga com as pessoas por causa das coisas. E a gente coloca as coisas na frente das pessoas. E a gente ama coisas e detesta pessoas. Quem está entendendo isso?
Amém? Então, se você está próximo de alguém aí, diga para essa pessoa, mesmo que você tenha que engolir em seco, diga: você é mais importante do que qualquer coisa. Aleluia. Amém? Não foi tão difícil, né? Foi não. Como é o caso daquela mulher, né, que chegou e disse: o meu marido só disse que me amava no altar, nunca mais disse que me amava. E o marido levantou protestando, nervoso, e disse: eu disse no altar que te amava, o dia que eu mudar de ideia, eu te comunico. Bom, a gente tem que dizer que ama todos os dias. Boa noite, te amo. Os filhos passam: boa noite, pai, boa noite, mãe. Boa noite, eu te amo. Eu te amo. É tão maravilhoso. Pessoas são muito mais importantes do que coisa. Como é bom ter gente, né? Já falei isso aqui, vou repetir. Já vi muita gente no leito de morte. Muita gente. Eu nunca vi uma pessoa no leito de morte dizer assim: traz a escritura da casa para eu dar mais um cheirinho nela. Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa agonizando para morrer falar assim: traz o documento do carro só para eu pegar mais uma vez. Não. Pessoa no leito de morte quer saber o quê? Gente. Traz meu filho aqui para eu dar mais um beijo nele. Traz a minha mãe aqui para eu dar um abraço nela. Pessoas no leito de morte descobrem o que nós, como crentes, deveríamos descobrir durante a vida, que é a sabedoria da morte. Não existe nada mais precioso entre os homens do que ouvir o que uma pessoa que sabe que vai morrer e está prestes a morrer dizer, porque aquela pessoa, ela só fala sabedoria. Se eu sair daqui, eu vou ganhar muitas almas para Jesus, porque Jesus é o bem mais precioso. Ou eu amo a minha família, ou eu amo... É só sabedoria, destilando sabedoria. Então, onde está o nosso papel? O nosso papel está descobrir isso antes de chegarmos no leito de morte. Que pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Amém? Quem entendeu isso daqui? E aí Paulo cita aqui 4 nomes. E para cada nome desse, né, nós temos um exemplo, uma lição. Então o texto diz assim, eu vou até pedir, Rafa, se você puder colocar de novo, Filemão 24, eu acho que você pode até deixar. O texto vai citar 4 nomes, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então eu comecei de trás para frente falando desse termo genérico, cooperadores, de pessoas. Como eu comecei de trás para frente, então nós vamos continuar de trás para frente. Então vamos ali, Lucas, Demas, Aristarco e Marcos. Cada nome desse tem uma lição muito importante a respeito de pessoas. E a respeito de nos tornarmos melhores pessoas e escaparmos de sermos maus pessoas. Ou, né? Más pessoas, não maus, más pessoas. Então, o Lucas, quando a gente vai estudar Lucas, que é um médico, né? Um grego que não foi discípulo de Jesus, a gente aprende com Lucas que ele fazia um pequeno serviço. Qual que é o pequeno serviço? Ele era médico. Mas não pense você que ele era um cirurgião, nem nada, isso não existia. Ele seria hoje o que as pessoas chamam aí daquele cara que faz uma raiz. Não tem isso, pastor Geraldo? Antigamente não tinha os raizeiros que faziam e tiravam o remédio daquela raiz, faziam aqueles xaropes e tal. Isso aí é o que Lucas era. Lucas era o cara que sabia fazer o chazinho. Então se Paulo estava com dor de barriga, ele dizia, eu sei qual é o chá, porque eu sou médico. Isso era ser médico. Então a medicina vinha de uma linha da filosofia grega. E era esse o serviço. Então Paulo dizia, eu estou com dor de cabeça. E Lucas então dizia, não, eu sei qual que é o melhor remédio para você, ou a melhor comida, ou o melhor chá. Era isso. Nada mais do que isso. Então o serviço que Lucas ele fazia era um serviço pequeno. Um pequeno trabalho. Qual é a lição, gente, que a gente aprende com Lucas?
que não importa o trabalho que você faça na obra de Deus, pode ser o menor, pode ser aquele que ninguém veja, o Senhor está vendo, tem muito valor para o Senhor, porque Lucas fazendo um servicinho desse tamanhozinho, lá em Atos capítulo 16, é que Lucas aparece na Bíblia, e se junta com a comitiva de Paulo, ele dando um remedinho para Paulo, ele pega um papel, uma caneta, se fosse hoje, e começou a perguntar a respeito de Jesus, e começou a escrever, e escrevendo, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, fazendo um trabalho desse tamanho. Foi com papel e caneta que ele escreveu o único livro histórico do Velho Testamento, chamado Atos dos Apóstolos. Lucas, fazendo um serviço desse tamanhozinho, escreveu 27% do Novo Testamento, fazendo um serviço desse tamanho. Hoje nós temos o Evangelho escrito por Lucas, e nós temos Atos dos Apóstolos escrito por um homem que fazia um trabalho desse tamanho. Por quê? Porque não importa o tamanho do trabalho, o importante é a sua dedicação a esse trabalho, é o amor a esse trabalho. Então, ninguém tem desculpa. Todos nós temos que fazer algo para o Senhor. A Bíblia traz uma parábola em Lucas 19, que é diferente da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, Jesus dá um talento para um, 5 para um, 10 para outro. Agora, em Lucas 19, é a parábola das minas. Ele chama 10 homens e dá 10 minas, ou seja, uma para cada um. O que isso significa? É que existem dons específicos para as pessoas, existem na parábola dos talentos, mas na parábola das minas existe uma coisa que nós recebemos igual, cada um recebeu uma. Então nós entendemos que na parábola das minas é a salvação, todos recebemos de igual forma. E quando Jesus volta nessa parábola, ele pede para o que recebeu uma, e ele diz: o que você fez, meu filho, com a mina que eu te dei, com a salvação que eu te dei? E aquele diz: eu consegui outros 10. E Jesus diz para ele: bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí ele chega para o outro e diz: o que você fez com a mina que eu te dei? E o outro diz: de 1 eu fiz 5. Muito bem. Aí vem um terceiro, ele diz: o que você fez com aquela uma que eu te dei? E ele dá uma desculpa impressionante, ele diz: eu enrolei ela num lenço e guardei. Eu enrolei ela num lenço e guardei. Primeiro que você tem que entender o seguinte: para que serve um lenço? Para enxugar? Lágrima. Então ele está dizendo: eu guardei num lenço. Ele está dizendo que as suas lágrimas secaram, que ele não tinha mais alegria, que ele não chorava mais. E isso fez com que ele ficasse estagnado. Querido, Deus não te salvou para você ficar estagnado. Cada um de nós pode fazer, nem que seja um pequeno serviço para o Senhor. E se fizermos um pequeno serviço com dedicação, sem dúvida nenhuma, Deus nos abençoará grandemente. Então o que nós aprendemos com Lucas? Aprendemos que um pequeno trabalho, não importa o tamanho que seja, se for feito com amor e dedicação, Deus te honrará. Amém? Na sequência, de trás para frente, como disse, nós temos o Demas. E Paulo faz um comentário com Demas que aparece num outro versículo além desse. E o comentário de Paulo, lá em 2 Timóteo 4,10, diz assim: Demas me desamparou, amando o presente século. O que significa isso? Os historiadores dizem que Demas simplesmente esfriou. Ele esfriou. Eu acho interessante porque a gente acha que aquilo que nos tira da igreja são aqueles pecados de capa de jornal. Não. O que nos tira da igreja, o que nos tira do caminho do Senhor é o desânimo. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo nem se importa que você venha à igreja, desde que você esteja desanimado, desde que você seja tomado por um desânimo. E o desânimo, gente, ele é sutil e silencioso. A pessoa simplesmente vai
desanimando, vai cada vez diminuindo, baixando. Mas o que aprendemos com Demas é que a gente não deve nunca, jamais desanimar. Porque Demas simplesmente desanimou. Ele estava super ativo e no outro dia ele estava se sentindo um pouco mais cansado e no outro dia ele vinha numa sequência e ele foi diminuindo. Basta você fazer uma análise da sua própria vida. Você, hoje, a tua versão de cristão é a melhor que você já teve? Ou você já foi muito melhor do que você é hoje? Você já orou muito mais, você já cantou muito mais, você já adorou muito mais? Se a resposta é, não, eu já fui muito mais, então você está desanimado. Ou num processo de desânimo. Porque, querido, a nossa vida com Deus é sempre para frente, nunca para trás. Eu orei muito, agora eu oro menos. Não, se você orou muito, agora você tem que orar muito mais. Eu já fiz muito, agora eu faço menos. Não existe aposentadoria. Não existe férias no mundo espiritual, não existe nada disso. Então Demas nos mostra que o esfriamento, ele pode ser destrutivo. Então o Pedro e João indo lá em Atos 3 para o templo, eles estão vindo de casa, mas eles estão animados, eles dizem para o coxo, levanta, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Ele não precisou se animar no culto. Gente, culto não é feito para te animar, culto é feito para a gente adorar a Deus animado. Então a gente vem, vamos ver o que esse povo que vai cantar vai fazer para me animar, vamos ver o que esse pastor vai pregar para me animar. Querido, você está errado. O que é feito aqui não é feito para te animar. O culto é um grupo de gente animada em Deus, entregando o seu melhor para o Senhor. Isso é culto. E aí ele fala a respeito disso. Então, se por um lado nós aprendemos com Lucas que um pequeno trabalho pode render grandes bênçãos na vida de um cidadão, por outro lado Demas nos revela que o simples fato de esfriar já é suficiente para devastar uma vida cristã, uma vida em Deus. Quem está entendendo? Seguindo ali, a gente tem o Aristarco. Vocês estão me acompanhando ali? De trás para frente. Lucas, Demas, Aristarco. E o Aristarco era um judeu de Tessalônica, de mais ou menos 45 anos. E Aristarco era o pastor de Tessalônica. E um dia Paulo passou por Tessalônica e disse para Aristarco, olha, deixa eu te falar uma coisa, vem ser meu companheiro de prisão. Porque Paulo, como era um cidadão romano, tinha direito a um companheiro de prisão. E aí você pode perguntar para mim, mas peraí, ele era o pastor de Tessalônica? Era. E o que o companheiro de prisão fazia? Nada. Ficava ali. Quando Paulo sentia frio, ele ia botar uma coberta. Quando Paulo queria conversar, ele conversava. Quando acabava o tinteiro, ele ia buscar mais tinta. Era isso. E alguém pode olhar para isso e dizer assim, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Ele era pastor de Tessalônica, lá em cima, visto. Estava nos holofotes. E ele foi ser companheiro de prisão. Então peraí, então ele foi rebaixado. Então Aristarco nos ensina, querido, a obediência. Porque nem tudo o que para nós parece ser menor, para Deus é. O que Paulo fez foi chamar Aristarco. Então a gente vê Paulo falando em Colossenses 4:10, Aristarco que está preso comigo. Mas ele não estava preso, ele era o companheiro de prisão. Mas por ser o companheiro de prisão, ele se fez preso. Isso significa que nem tudo que o mundo diz para nós, que é grande para Deus. Naquele momento, Deus queria que Aristarco saísse da frente da igreja de Tessalônica e fosse ser companheiro de prisão de Paulo. Às vezes a gente confunde isso. Observem, quando o povo quis beber água e começou a murmurar, Moisés se irritou. Ele pega a vara e bate na rocha, mas Deus disse para ele tocar na rocha. E ele fere a rocha.
naquele momento que ele fere a rocha, aqueles 3 milhões de pessoas que estavam ali disseram assim: finalmente, agora nós temos um líder sério, um líder brabo. E a multidão disse 10. Deus olhou para Moisés e disse 0. Eu não mandei você ferir a rocha, eu mandei você tocar na rocha. Por causa disso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. 10 o mundo deu, 0 Deus deu. Numa outra circunstância inversa, para você entender, quando José do Egito foi para a prisão e chegou lá, eu imagino que os companheiros de prisão perguntaram para ele: ô cara, tu tá aqui por quê, hein? Não, é que a mulher de Potifar. E os caras devem ter dito: aquela maravilhosa. Então, ela quis deitar-se comigo. E eu disse não. O que vocês acham que os caras da prisão falaram para José? Ô meu, você é louco? 0 para você. Mas Deus lá de cima olhou para José e disse: 10 para ti. Eu vou ser teu companheiro na prisão. E José sai dali para ser governador do Egito. Nem tudo que o mundo diz 10 é 10 para Deus. Mesmo que o mundo dê 0 para você, o importante é você estar na vontade de Deus. Porque é a obediência que nos faz alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então Aristarco nos ensina o quê? Obediência. Lucas nos ensina que um pequeno trabalho é muito importante. Demas nos ensina que nunca devemos esfriar. Aristarco nos ensina que nós devemos obediência a Deus. E para a gente encerrar, nós temos Marcos. Marcos, que significa... é um nome composto, na verdade o nome dele era João Marcos. João, que vem do hebraico e significa Deus é gracioso. E Marcos, que era um nome romano, que significa grande martelo, ou marreta, né? Tem algum Marcos aqui hoje? Não? Então Marcos significa marreta, ou grande martelo. E Marcos, né, que é uma história tão interessante, e a gente vai passar ela aqui bem rapidinho para você entender. Marcos era um menino, né? A sua mãe era Maria. Foi na casa de Maria que Pedro, ao sair da prisão, lá em Atos 12, ele vai até a casa dessa mulher. Então Marcos vivia na avenida principal de Jerusalém. Sua mãe, seu pai não é mencionado, mas sua mãe sim, tinha bastante recurso. Eu imagino que se fosse hoje... Marcos vivia num triplex na avenida principal de Jerusalém. Marcos era um filhinho de papai, talvez, não sei, um boyzinho, como dizia antigamente. Então Marcos tinha tudo, né? Marcos tinha iPhone, Marcos tinha iPad, Marcos tinha tudo que você imaginar. Marcos pedia pizza pelo iFood. Marcos tinha tudo na mão. Marcos era de boa. Marcos tinha um cartãozinho de crédito, né? Marcos tinha o tênisinho da Nike. Marcos usava a túnica da Adidas. Então Marcos era top. E Marcos, né, um dia desce as escadarias do triplex e está na rua, e uma multidão passa com ele levando um homem. Quem era o homem? Jesus. E aí Marcos olha aquela cena, enrolado num lençol, porque ele desceu de onde ele estava dormindo, e alguém daquela multidão olha para Marcos e lhe dá uma palavra profética: tu é um deles. E quando Marcos fala: eu sou o quê? Não conheço esse cara não sou nada. E outros gritam: não, é ele mesmo, ele é um deles. Marcos joga o lençol para cima e foge nu. Isso está na Bíblia, tá? Para vocês não acharem que eu estou inventando isso. Está lá em Marcos 14, versículo 51. Corre nu, foge nu. Por quê? Porque ele não queria esse tipo de envolvimento. E Marcos tinha um tio chamado Barnabé. E um dia Barnabé chega na casa de Maria e diz para Maria: olha, eu estou indo numa viagem missionária, junto com Paulo. E Marcos ouviu aquilo e falou: tio, tu vai rodar aí os países?
meu passaporte está pronto, deixa eu ir junto. Porque Marcos achou que Barnabé e Paulo iriam passear. E vai junto. Quando chega na Panfilha, o povo pega em pedra para apedrejar o Paulo e o Barnabé. Quando Marcos vê isso, eu imagino que Marcos encostou no tio dele e falou assim: ô tio, essas pedras aí para jogar em nós? Tô fora. Vazou. Voltou lá para a avenida principal de Jerusalém. Só que o coração de Marcos começou a queimar. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Marcos. Na segunda viagem missionária, Marcos se apresenta para o tio Barnabé e diz: tio, eu me converti, agora eu estou pronto. Aí Barnabé fica animado e vai falar para Paulo: Paulo, vamos levar Marcos. Marcos se converteu. Paulo olhou e falou: nunca, de jeito nenhum. Ele abandonou a gente, não perdoou, sai fora. Há uma briga entre os dois e Paulo pega Silas e vai para a viagem missionária, e Barnabé pega Marcos e vai ensinar Marcos. E Barnabé pega Marcos e apresenta Marcos para Pedro. E Marcos se agarra com Pedro. E um dia ele senta nos pés de Pedro e pergunta: como foi a história de Jesus? E Pedro começa a contar. E Marcos escreve o Evangelho segundo Marcos. É por isso que o Evangelho de Marcos é o que mais fala de Pedro e das experiências de Pedro com Jesus. Ele escreve o Evangelho de Marcos. Lá na frente, Paulo fica sabendo, já está na prisão, prestes a morrer, mas Paulo tem um negócio para resolver. Então Paulo, escrevendo, diz: traz Marcos para mim, porque Marcos me é muito útil. Ou seja, Paulo perdoou Marcos. Qual é a lição que aprendemos com Marcos? Perdão. É a lição que aprendemos com Marcos. Que o perdão vale a pena. Que o perdão é muito importante. Queridos, se com Lucas a gente aprende que um pequeno serviço é importante, com Demas a gente aprende que não devemos esfriar, com Aristarco a gente aprende a obediência, com Marcos a gente aprende o poder do perdão. Por quê? Porque pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa. Quem entendeu isso? É impossível falar disso se eu não der só uma pinceladinha lá nos dois filhos de José. José o traído, José do Egito. José o traído, o jogado na cova pelos irmãos, o abandonado, agora se torna governador. Podia pedir para o Bope ir lá e matar todos os irmãos dele. Mas não. Quando nasce o primeiro filho dele, ele põe o nome de Manassés. E ele diz em alto e bom som: o Senhor me fez esquecer todo o mal que me fizeram. Então Manassés é o perdão. O que o José fez? Perdoou os irmãos, não tinha nem visto ainda. O Senhor me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. Aí nasce o segundo filho, chamado Efraim. Ele levanta Efraim para o céu e ele fala em alto e em bom som: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim é prosperidade. Quem veio primeiro? Perdão. Quem veio depois? Prosperidade. Prosperidade vem antes de perdão? Não. Não dá para a gente prosperar sem perdoar. Aí lá na frente, Jacó já veio para o Egito, e Jacó está quase morrendo, então José pega os dois filhos, o mais velho, que é Manassés, e o mais novo, que é Efraim. E ele vai levar para receber a bênção do pai Jacó. A mão direita do pai Jacó tinha que pousar sobre a cabeça do filho mais velho, Manassés, o perdão. A mão esquerda
sobre a cabeça de Efraim a prosperidade. Mas na hora que José traz os 2 filhos, Jacó tem uma revelação de Deus. E ele inverte as mãos. Em vez de ele levar a mão direita na cabeça do perdão, ele inverte. A mão direita ficou sobre a cabeça de Efraim. José vê aquela cena e diz: não, pai, a mão direita tem que ser na cabeça do maior, do perdão, do primogênito. E Jacó, praticamente cego, ele diz para José: não, meu filho, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. É que a prosperidade, Efraim, será muito maior que o perdão, Manassés. Quando a gente precisa perdoar, parece que o perdão é um negócio tão grande. Mas depois que a gente perdoa, a prosperidade se torna muito maior do que o perdão que um dia perdoamos. Deus tem prosperidade para nós? Tem. Mas antes perdoe. Não tem como prosperar na mão de um Deus que te perdoou, sem que você perdoe. Quem está entendendo isso, diga amém. Gente, essa palavra é libertadora. Essa palavra pode mudar a sua vida para sempre. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais importante do que o carro que você tem. Você é muito mais importante do que o emprego que você tem. Você é muito mais importante do que a casa que você tem. Você é muito mais importante do que qualquer roupa, qualquer dinheiro que você tenha. Você é mais importante do que qualquer coisa. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então quero orar por vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos junto? O versículo no 3 de novo. 1, 2, 3. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos traduzir isso naquilo que a gente falou hoje? Cooperadores. Pessoas são mais importantes do que coisas. Lucas, um pequeno trabalho para o Senhor. Pode ser pequeno para as pessoas, mas Deus do pequeno faz muito. Demas, não esfrie. Você já foi muito melhor do que você é hoje. Aristarco, obedeça. Mesmo que o mundo dê 0, não importa. O importante é o 10 de Deus. E Marcos, perdoe. Porque a sua vida pode estar travada por falta de perdão. Destrave a sua vida perdoando. E você vai ver que atrás do perdão existe tanta prosperidade te aguardando. Pessoas são mais importantes do que coisas. Vamos mais uma vez? Diga aí para o cidadão que está do seu lado. Pessoas são mais importantes do que coisas. Diga aí, você é mais importante do que qualquer coisa. Amém? Amém? Coisa boa, né? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos. Nós somos tão gratos a Ti. Tu é tão maravilhoso. Senhor, como aprendemos, Senhor, com a Tua palavra. Meu Deus, como Tu é lindo. Senhor, que a gente tenha isso dentro do nosso coração. Que as pessoas que nos cercam são mais importantes do que as coisas. Que nós devemos amar mais, abraçar, beijar. Que nós devemos dizer, Senhor, para as pessoas o quanto a amamos. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser uma boa pessoa, a compreender, Senhor, que não dá para ficar sem fazer nada para Ti, não dá. A compreender, Senhor, que mesmo que para muitos aquilo que faremos, Senhor, seja pouco, mas para Ti, Senhor, Tu pode fazer grande, Tu pode fazer muito. Tira de nós, Senhor, e do nosso coração todo esfriamento.
Não existe nada pior para ti, Senhor, do que uma desculpa. Uma desculpa para não vir à igreja, uma desculpa para não vir à tua casa, uma desculpa para não orar, uma desculpa, Senhor. Não tem nada pior. Tira as desculpas da nossa vida e que o esfriamento, Senhor, seja trocado por um avivamento. Senhor, que possamos ser obedientes ao teu nome, mesmo quando o mundo inteiro diga 0 para nós. Não importa a nota que o mundo dá, mas importa aquilo que tu quer que sejamos e aquilo que tu quer que façamos. Finalmente, Senhor, nos ajuda a perdoar. Tantas coisas, Senhor. Um horizonte tão grande. Tantas bênçãos logo ali. Mas o perdão, Senhor, nos pega pelo pé. Nos impede de prosseguir, Senhor, porque não conseguimos perdoar. Senhor, limpa o nosso coração. Nos faça amar e abraçar. Nos faça perdoar, Senhor. Para que assim tu possa abrir as janelas do céu e derramar prosperidade, Senhor, em todas as áreas, inclusive na espiritual, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, o teu povo. Confirma, Senhor, esta palavra no coração dos teus filhos e filhas, e que essa palavra se torne viva, que essa palavra, Senhor, queime nos corações nessa noite, nessa semana, numa semana de Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus nós te bendizemos. Amém. Amém.